Você já se perguntou se consegue reconhecer quando o Espírito Santo está tentando se comunicar com você? Houve algum momento na sua vida em que sentiu que ele estava te guiando, mas não tinha certeza? Talvez você tenha se visto em dúvida sobre como discernir a voz de Deus devido à incerteza, começando a questionar se está ouvindo o Espírito Santo ou outras vozes. Neste vídeo, vamos explorar 3 sinais poderosos que indicam que o Espírito Santo está de fato falando com você. Por isso, é muito importante assistir até o final. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, pois o Espírito Santo quer te guiar, ensinar e alinhar você com a palavra de Deus. Ele não quer que você seja enganado ou desvie do caminho. Você não pode realmente conhecer a Deus sem primeiro compreender quem é o Espírito Santo. Ele é a chave para uma conexão profunda com o Pai. O Espírito Santo em você proporciona uma revelação do caráter e da vontade de Deus. Você sabia que o Espírito Santo é Deus? Ele é a terceira pessoa da Trindade eterna procedente do Pai e coigual com Ele e o Filho. O Espírito Santo habita dentro de cada verdadeiro cristão e como conselheiro e ajudador, ele guia os filhos de Deus por meio da verdade. Em muitos momentos, o Espírito Santo também concede dons aos cristãos, como se viu na vida de Jesus e em seus discípulos, realizando milagres extraordinários como curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Ele é a presença ativa de Deus em nossas vidas, nos fortalecendo, confortando e nos orientando, especialmente nos momentos de dificuldade. Entretanto, muitas vezes as vozes ao nosso redor podem dificultar o reconhecimento da voz do Espírito Santo. Voar, sentimentos de dúvida, medos e até mesmo influências de outras pessoas podem nublar nossa percepção. Pode ser a voz das circunstâncias da mente, da carne, do cônjuge, amigos ou até mesmo do inimigo. No entanto, ser capaz de discernir a voz do Espírito Santo é essencial para viver de acordo com o plano perfeito de Deus para a sua vida. Ele nos chama a viver uma vida em obediência e alinhamento com a sua vontade. É importante entender que a voz do Espírito Santo não se limita a uma simples voz suave e tranquila, como muitos pensam. Ele se manifesta de várias maneiras, sem ser restrito a uma única forma de expressão. Deus, em sua soberania, se revela de diferentes maneiras, e ele não pode ser limitado. A Bíblia em Salmos 29:4 descreve que a voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade, quebra os cedros do Líbano. Já em 1 Reis 19:11-13, vemos que depois de um terremoto e fogo, Deus não estava presente no fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Isso nos ensina que a maneira como o Espírito Santo se comunica pode variar. Ele pode ser audível, sutil ou até mesmo estar presente em nossos sentimentos e intuições mais profundas. Agora que sabemos disso, como podemos perceber quando o Espírito Santo realmente está falando conosco? Vamos conferir 3 sinais claros. O primeiro sinal de que o Espírito Santo pode estar se comunicando com você é uma sensação de inquietação no seu espírito. Isso se manifesta como uma convicção vinda da sua consciência, algo como um sinal de pare que ele coloca no seu caminho. É a maneira do Espírito Santo dizer para você parar onde está ou interromper uma ação específica. Em Atos 16:6-7, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. A questão não era se a Ásia era digna de ouvir a palavra de Deus, mas que havia algo que o Espírito Santo queria protegê-los, um perigo que eles talvez não conhecessem. Eles sentiram um alerta em seus corações. Você pode estar assistindo a este vídeo e sentindo uma inquietação em seu espírito sobre algo que está acontecendo ou algo que você estava planejando fazer. Pode ser um sinal do Espírito Santo tentando chamar sua atenção. Muitas vezes, essa inquietação é um aviso divino que pode nos salvar de perigos inesperados. Quantas pessoas ignoraram esses sinais e acabaram se envolvendo em acidentes ou situações perigosas? O Espírito Santo, em sua bondade, nos alerta para nos proteger. A inquietação no espírito pode ser um sinal claro de que algo não está certo. Quando você sentir isso, é essencial dar ouvidos a esse sentimento e buscar mais direção de Deus. Outro sinal poderoso de que o Espírito Santo está falando com você é a presença da paz. O Espírito Santo habita em você, e um dos sinais evidentes da sua presença é a paz que ele traz ao seu coração. A paz divina é como um estado de calma profunda em meio à tempestade. Quando essa paz está presente, é um sinal de que Deus está confirmando a sua vontade em uma situação. Mas, por outro lado, quando a paz desaparece e você se sente desconfortável,
Isso pode indicar que algo não está alinhado com a vontade de Deus. Em momentos assim, o certo a fazer é correr para Deus em oração e buscar clareza. Deus trabalha com sua paz para nos guiar. Quando você sente a falta de paz em relação a uma decisão, é um alerta de que talvez não seja o momento certo ou que a direção está errada. Muitas vezes, a paz de Deus também serve como um canal para aumentar nossa sensibilidade. É como um semáforo. Quando está verde, você sabe que pode seguir em frente. Quando está vermelho, é hora de parar e revisar sua decisão. O Espírito Santo usa a paz para nos ajudar a discernir a vontade de Deus. Se você estiver prestes a tomar uma decisão importante e a paz faltar, pare e busque a direção divina. O terceiro sinal de que o Espírito Santo está falando com você pode ocorrer através dos sonhos. Muitas pessoas subestimam os sonhos, mas eles podem ser uma maneira poderosa de Deus se comunicar conosco. Em Atos 2,17, Deus promete que, nos últimos dias, Ele derramaria seu Espírito sobre toda a carne, e os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos. Os sonhos podem ser uma ferramenta profética poderosa quando vem do Espírito Santo. Na Bíblia, vemos que Deus usou os sonhos para guiar seus servos em momentos cruciais. José, por exemplo, foi guiado por um sonho a ficar com Maria, mesmo sabendo da gravidez antes do casamento. Outro sonho o levou a fugir para o Egito, salvando Jesus do massacre de Herodes. Além disso, durante o reinado de Salomão, Deus apareceu a ele em um sonho, oferecendo-lhe sabedoria. Esses exemplos mostram como os sonhos podem ser uma maneira direta e clara de Deus falar conosco. Contudo, é importante lembrar que nem todos os sonhos vêm do Espírito Santo. Alguns podem ser frutos de nossas emoções ou até mesmo de ataques espirituais. Por isso, é essencial discernir os sonhos que realmente têm uma mensagem divina. Se você perceber que um sonho trouxe uma sensação forte ou uma direção clara, não o ignore. Deus pode estar tentando falar com você sobre algo importante. Em resumo, o Espírito Santo está sempre presente e disponível para guiar, ensinar e nos orientar. Ele fala conosco de várias maneiras, através de inquietações no espírito, da paz interior e até mesmo por meio de sonhos. Se você perceber esses sinais, dê ouvidos a ele. Não ignore a comunicação divina, pois o Espírito Santo pode estar preparando você para algo importante em sua vida. Lembre-se de que o Espírito Santo deseja que você caminhe em plena comunhão com Deus e que esteja alinhado com a sua vontade. Quando você reconhecer esses sinais, estará mais preparado para seguir a direção de Deus em sua vida. O último sinal é a repetição da palavra de Deus. Deus não tem limites quando se trata de comunicar suas ideias com você. Ele sempre encontra uma maneira de enviar sua mensagem, usando os meios mais variados. A palavra de Deus é o principal canal através do qual ele se comunica, e muitas vezes você vai perceber que algo está em sua mente repetidamente, uma ideia ou um tema que não sai dos seus pensamentos. Pode ser que ele direcione você para um versículo específico, e você começa a perceber que aquele versículo faz todo o sentido, respondendo a algo que estava em sua mente ou até mesmo a uma dúvida que você carregava. Deus também pode se comunicar de formas inesperadas. Às vezes, você vai encontrar um programa de TV, um podcast ou até mesmo uma música que aborda exatamente o tema que tem sido repetido em seus pensamentos. Se isso está acontecendo com você, saiba que Deus está tentando chamar sua atenção. Ele pode enviar um versículo diretamente das Escrituras, e você perceberá que aquele versículo tem um significado muito especial para a sua situação, sendo, talvez, a resposta para o dilema que você enfrenta. Por isso, é vital que você não ignore esses sinais. Se você começar a perceber que algo está se repetindo, não deixe passar despercebido. Quando Deus está falando, Ele quer que você preste atenção, especialmente quando o mesmo tema surge várias vezes. Ignorar esses sinais pode fazer você perder algo importante que Ele está tentando manifestar em sua vida. Deus está sempre falando conosco, mas a grande pergunta é: você está prestando atenção suficiente para ouvi-lo? Você já se perguntou se realmente está ouvindo Deus? Muitas vezes, oramos, jejuamos e buscamos respostas de várias formas, mas parece que Ele não está respondendo. Isso pode ser extremamente frustrante. Porém, a verdade é que Deus está sempre falando, mas muitas vezes você não está ouvindo da maneira certa. Ele pode estar respondendo, mas de uma forma diferente daquilo que você espera. É comum que você espere uma resposta de Deus de uma maneira específica,
mas ele escolhe responder de forma diferente. Isso acontece porque Deus não pode ser limitado. Os caminhos dele são diferentes dos nossos, e os métodos de Deus definitivamente não se assemelham aos nossos. A Bíblia diz que os seus caminhos são mais elevados e, portanto, muitas vezes as respostas que ele oferece não seguem a lógica humana. Lembre-se de Elias, que estava esperando ouvir a voz de Deus através do fogo. Ele sabia que Deus é um fogo consumidor. Então, presumiu que a voz de Deus estaria no fogo. Mas não estava. O vento passou e Elias pensou que Deus estaria no vento, mas novamente, a voz de Deus não estava ali. Finalmente, depois de todo esse alvoroço, uma voz suave e tranquila foi ouvida, e essa era a voz de Deus. Isso mostra que muitas vezes temos uma ideia errada de como Deus fala conosco. Deus não se limita a uma voz audível e aterrorizante. Sua voz não se restringe a visões e sonhos grandiosos. Muitas vezes, Ele fala de uma forma suave no nosso coração, guiando nossos passos e iluminando nossa mente. Deus também pode usar pessoas piedosas para nos dar conselhos, ou até mesmo um versículo aleatório que nos impacta profundamente, como um sinal claro de sua orientação. Se você está esperando apenas ouvir uma voz audível e dramática de Deus, pode ser que você esteja perdendo a beleza de como Ele se comunica com você. A voz de Deus pode ser mais silenciosa do que você imagina. Além disso, as distrações podem ser um grande obstáculo para ouvir a voz de Deus. O diabo sabe como usar as distrações para desviar sua atenção, afastando você da comunicação com Deus. Ele usa as atividades diárias e os pensamentos dispersos para ocupar sua mente, tornando difícil ouvir a Deus, mesmo quando você está na igreja ou em momentos de oração. Se você se pega pensando no que vai fazer depois, ou planeja sua semana mentalmente, isso pode ser um sinal de que a distração está tomando conta, impedindo você de ouvir Deus. Se você percebe que está lutando para passar um tempo de qualidade na presença de Deus, sem se distrair, isso é um sinal de que você não tem ouvido o suficiente. Isso pode ser o motivo de você se sentir perdido, sem saber para onde ir ou em quem confiar, mergulhado em um mar de confusão. A resposta está em desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus e tornar-se mais sensível à voz do Espírito Santo. A boa notícia é que, quando você se aproxima de Deus, ouvir sua voz não é difícil. Assim como um pai conhece a voz de seu filho, Deus conhece a sua, e quanto mais tempo você passa com Ele, mais fácil será discernir sua voz. A intimidade com Deus torna sua comunicação clara, sem espaço para dúvidas. Se você sente dificuldade para ouvir Deus, pode ser que seu relacionamento com Ele não esteja tão próximo quanto deveria. Muitas vezes, tratamos a oração como uma lista de pedidos, sem perceber que ela é uma conversa de mão dupla. Deus fala, mas você precisa estar disposto a ouvir. Quanto mais você conhece alguém, mais clara se torna a comunicação com essa pessoa. O mesmo acontece com Deus. Agora, se você sente que tem se afastado de Deus e não tem ouvido sua voz, talvez seja hora de refletir sobre o quanto você está disposto a se aproximar dele. Quanto mais próximo você estiver, mais clara será a sua voz. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venho diante de ti com um coração grato, reconhecendo o teu amor imensurável e tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Agradeço pelo dom do Espírito Santo em minha vida. Senhor, peço perdão por todos os momentos em que me afastei do teu caminho e ignorei os sussurros do teu Espírito. Reconheço os meus erros e, assim como perdoo os outros, peço que me perdoes. Em nome de Jesus, declaro que estou livre de toda amargura e ressentimento. Espírito Santo, ensino-me a discernir tuas orientações e impulsos. Peço que me capacite a viver de acordo com a tua vontade e que me mostre a porta que tu estás abrindo para mim. Senhor, peço tuas bênçãos sobre todos os aspectos da minha vida. Estou pronto para ouvir e seguir tua direção, como Samuel, que respondeu ao teu chamado. Fala, Senhor, teu servo ouve. Fico em tua presença, aguardando com paciência pela tua direção. Torna-me sensível à tua voz, afastando as distrações que tentam me desviar. Dá-me graça para estar em tua presença e para entender a tua vontade, para que minhas decisões estejam sempre alinhadas com o teu propósito. Eu oro por completa cura e restauração, tanto física quanto emocional. Cobre-me com a tua proteção divina enquanto caminho nesta vida. Tenho sede de tua presença, Senhor. Que tua presença esteja comigo em todos os momentos.
Senhor, peço também por aqueles que ainda não reconhecem a tua voz. Desperta neles um desejo profundo pela tua palavra e uma sede pela tua justiça. Cercá-los com encontros divinos, levando-os mais perto de ti. Sou grato por tua cura e proteção constante sobre minha vida. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi tocado por essa oração, clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos que fortalecem a sua fé. Fique agora com nosso vídeo sobre 2 erros comuns que você pode estar cometendo na oração e transforme suas orações hoje. Que Deus te abençoe.